dia a todos. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, eu me coloco, meu Deus, juntamente com cada pessoa que está comigo nesta reunião para servos e discípulos, a fim, Senhor, de buscar o entendimento para melhor servi-lo, a fim de se tornar o servo, o discípulo que o Senhor quer que sejamos. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor assuma agora a direção deste culto, que é o culto, meu Deus, de finalização do projeto Casa Firme, e fala aos nossos corações, nos dê mente para entender e coração para receber cada mensagem que o Senhor tem nos dado, cada palavra que o Senhor tem enviado. Como a palavra, meu Deus, desta quarta-feira, eu peço, Senhor, nos ajuda a aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, diz a sua palavra. Nós estamos mais próximos hoje, mais perto hoje do fim do que ontem, do que antes. A qualquer momento, e não sabemos quando, mas sabemos e cremos, meu Deus, que vai acontecer. O arrebatamento da igreja é um fato. E tudo acontecerá num abrir e fechar de olhos, uma fração de segundos. Isso quer dizer, meu Deus, que não há tempo hábil para nos prepararmos. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar preparados. Senhor, nós não podemos viver como o ímpio vive. O ímpio, meu Deus, vive, os pagãos vivem só para esta vida, preocupados com o que comer, beber, vestir, correndo somente atrás das coisas que perecem, de coisas tangíveis, coisas que hoje têm valor, mas daqui a pouco já não tem valor algum. E o Senhor, meu Deus, nos ensina a viver por algo maior. O Senhor nos chama para viver uma vida com propósito, para, meu Deus, viver por algo maior, focados na eternidade. Senhor, nos ajuda a viver de forma sábia, sensata, nos guarda de sermos tolos, estúpidos, meu Deus, e não valorizar o que realmente tem valor. Nos guarda, meu Deus, dessa insanidade de só dar valor quando perdermos. Sabemos, meu Deus, que muitos vão desejar uma oportunidade como essa, de estar no templo, de estar num lugar como esse, de ouvir a palavra. Muitos, meu Deus, nós sabemos que até se converterão após o arrebatamento, porque verão que as profecias se cumpriram, que a tua palavra se cumpriu. Mas quando isso acontecer, para muita coisa, será tarde demais. E para serem salvos, terão que pagar com a vida. E hoje, meu Pai, nós temos esse portal aberto, nós temos livre acesso ao trono da graça, podemos nos achegar ao Senhor, porque pelo teu sangue derramado naquela cruz, um novo e vivo caminho foi aberto, o véu foi rasgado. Quantos, meu Deus, que não têm valorizado oportunidades tão especiais como essa?
Quantos, meu Pai, que só se dão conta das escolhas erradas, da inversão de valores, quando se encontram, como foi dito ontem, no chiqueiro da vida. Nos guarda, Senhor, de estarmos no lugar certo, de termos acesso, de podermos estar na casa do Pai e não valorizarmos isso. Tem misericórdia de nós. Desperta a igreja, desperta o povo, desperta, meu Deus, aqueles que têm andado distraídos, ociosos. Desperta aqueles, meu Pai, que estão vivendo só para essa vida terrena, passageira, breve. Senhor, o que são 70, 80, que seja 100, 120 anos, perto de uma eternidade. Nos guarda, meu Deus, dessa loucura, dessa insanidade. Nos guarda, meu Deus, de viver uma vida fútil, inútil, só envolvido com coisas que passam, que perecem. Senhor, nos ajuda a viver uma vida relevante. O Senhor nos chama para uma vida de impacto, de peso. Uma vida, meu Deus, que possa ser uma inspiração para as próximas gerações. Então, Senhor, eu peço, vem e toma as nossas vidas. Vem, lidera, conduz as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a aproveitar ao máximo cada oportunidade. Esta agora, Senhor, nós não temos o ontem, nós temos o hoje. Não temos o amanhã, nós temos o hoje. Ajuda-nos a aproveitar ao máximo esse dia, essa oportunidade, e fazermos escolhas corretas, vivemos de forma produtiva, útil, não inútil. É o que eu peço. Conduz essa reunião. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos agora e peço uma finalização do projeto Casa Firme, poderoso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Podem sentar, por gentileza. Eu quero ler esse texto aqui de Marcos, capítulo 14. Se puderem pegar aí a partir do 1. Acabei não passando depois. Se conseguir colocar a partir do 1. Creio que também é importante. Marcos 14. No versículo 1, a Bíblia diz assim, ó. Seguindo a linha, de raciocínio, de mensagem que recebemos ontem, falando sobre tempo, discernir as oportunidades que Deus tem nos dado. Eu penso que é muito importante esse texto aqui. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, ou seja, os entendidos, os grandes conhecedores, buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Então, olha como esses chefes dos sacerdotes e mestres da lei estavam vivendo suas vidas, buscando um meio de surpreender Jesus em algum erro, à espreita, E quem vive à espreita? Quem vive dessa forma, a Bíblia diz, à espreita ali, buscando a quem possa devorar? O diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa
quem possa devorar. Então ele fica ali à espreita. Quem já viu o ataque de um leão, ele vai ali de forma sorrateira, se aproximando, esperando o momento certo de dar de partir para o ataque, né? Dar o seu bote. Então, assim estavam os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, à espreita, esperando o momento de pegar Jesus, e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de certo homem conhecido como Simão, o leproso, achegou-se dele uma mulher, portando um frasco de alabastro, contendo valioso perfume feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si, porque este desperdício de tão valioso perfume. Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários. E 300 denários correspondia a quase um ano de trabalho de um soldado romano. Então, imagina, era a economia de um ano. Se a diária de um trabalhador braçal é entre 70, 100, dependendo, né? Até 120, vou colocar 100 reais. 70, 100 reais. Imagina o valor. Não era realmente pouca coisa. Era um perfume caríssimo. Um perfume feito de nardo puro, caríssimo. Você vai encontrar em outros textos a Bíblia dizendo, muito caro. Por isso que chocou. Por isso que alguns que estavam ali, aqui no caso Marcos se concentra, ele usa a expressão alguns, né? Alguns que estavam ali começaram a criticá-la. Já Mateus fala que alguns discípulos também não viram com bons olhos. E João já é mais, talvez, específico e foca, né, dizendo que Judas questionou a atitude. Né? Judas quem se indignou e questionou tamanha entrega, tamanho, na visão dele, na visão do Judas, tamanho desperdício. E aqui está um ponto importante. Né? O que alguns, ou como Mateus disse, alguns discípulos, ou como João, né, especificou, Judas viu como desperdício, Jesus deixou claro que a atitude dessa mulher, além de revelar, né, uma consciência viva ali de quem era Jesus e do seu propósito, do que ele veio para fazer, né? Porque ela se antecipou. O que ela fez normalmente era feito para era um costume judaico, né? Ungir um corpo com óleos aromáticos para o sepultamento, né? Então, ela sabia que Jesus ia morrer.
Ela sabia que esse era o propósito. E antes que isso, né, acontecesse, ela se antecipou e ela fez a entrega, a oferta da vida dela, né? Ela preparou, como o próprio Senhor Jesus disse, o corpo dele para o sepultamento. Então, o que todos viram como desperdício, você vai ver que Jesus viu como uma boa obra, como algo, ela fez algo, na mensagem diz que ela fez algo maravilhoso para ele. Então, na visão de Jesus, a atitude dela foi louvável. Ela surpreendeu, ela fez algo maravilhoso. Na visão de outros, um desperdício. Um desperdício. Por que esse desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como esse poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuravam severamente. Esse mesmo texto em João, como eu disse, que focou mais na pessoa do Judas, né? Dizendo que Judas fez esse questionamento. Ainda você tem aquele detalhe, né, que a própria Bíblia diz que ele não questionou assim, porque se interessava pelos pobres, mas está aí, mas porque era ladrão. Não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então, quando ele questionou a atitude dela, dizendo que poderia ter sido melhor aproveitado o valor daquele perfume, ser doado aos pobres, ter sido usado para ajudar pessoas necessitadas, o foco do Judas, quando ele disse isso, não eram os necessitados, não eram os pobres, mas era ele mesmo. Ele viu ali como uma perda para ele, porque se o valor daquele perfume tivesse entrado, né, ele que era o tesoureiro ali, teria tirado uma boa parte, teria se beneficiado, entre aspas, né, porque que benefício há, né, em reter o que não é seu, né? Não há benefício algum, é uma loucura. Aí Jesus disse assim: deixe-a em paz, ordenou-lhes Jesus. Por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Na NVI vai dizer, ou na Almeida, que ela fez uma boa obra. Na mensagem ela fez algo maravilhoso, né? Ela fez uma boa obra, realizou uma boa ministração para comigo. Eu não lembro agora qual que é a tradução. Acho que é na mensagem que diz, ela fez o que pôde. Eu achei muito interessante essa tradução. Fez o que pôde quando pôde. Essa mulher fez o que pôde e quando pôde. Né? Ou seja, ela discerniu, ele não vai ficar aqui por muito mais tempo. Se eu não fizer agora, pode ser que eu não faça mais. Se eu não demonstrar agora, nós sempre falamos que amor não é sentimento, é atitude. Se eu não demonstrar agora o quanto o amo, o quanto ele é importante para mim, talvez eu não tenha, né, uma outra oportunidade. E ela foi lá e com essa atitude sacrificial, porque, né, correspondia à economia de um ano. Ela levou um ano para juntar talvez aquele valor, para comprar aquele perfume, para derramá-lo todo. Aqui diz na cabeça, nos outros evangelhos, diz nos pés, depois enxugou com os cabelos, enfim. Para ofertar ao Senhor. Para ofertar. Quanto aos pobres,
sempre os terão, sempre os tendes ao vosso lado. E os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia a mim nem sempre me tereis. A mulher, fez tudo o que estava ao seu alcance. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Ela fez o que pôde quando pôde. Ela aproveitou a oportunidade. Ela discerniu o tempo, o momento. Ela viu o que outros não viram. Como disse, aqui Marcos fala de forma generalizada, né? Alguns dos que estavam ali, Mateus, os discípulos questionaram a atitude. Judas, ao invés de estar ali servindo ao seu mestre, ao seu Senhor, demonstrando para com ele o que essa mulher demonstrou, né? Amor, entrega, disposição para servir, para agradá-lo. Não, você vai ver que Judas estava buscando uma oportunidade para entregá-lo, não para se entregar a ele, mas entregá-lo a quem queria matá-lo. Então ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Derramou bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Então ela revela que percebeu, né? Revela que Jesus, essa antecipação de Maria revela que Jesus percebeu que ela tinha compreendido o propósito da vinda de Cristo. Ela, diferente de muitos discípulos, né, que ouviu do próprio Senhor que ele iria à cruz, que era necessário. Lembra dos 2 discípulos do caminho de Emaús, que o próprio Senhor começou a conversar com eles, porque estão tristes. Nós esperávamos que era Ele quem ia trazer redenção, né? Mas agora Ele morreu, e nós até ouvimos que o seu sepulcro foi achado vazio, né? Algumas mulheres disseram que viram Ele, mas você vê que eles não criam. Com tantas evidências, ainda não criam no propósito da vinda de Jesus, que era vir, né, tomar o nosso lugar, sofrer em nosso lugar. Essa mulher já teve esse discernimento. Ela se antecipou na preparação do corpo de Jesus. Isso é muito forte. Que isso mostra visão, discernimento, o que nós temos falado muito. Jesus chorou por Jerusalém, por quê? Porque eles não viram a oportunidade que estava diante deles. Ou seja, não reconheceram o Messias como Salvador. Ele esteve entre eles, caminhou entre eles, realizou milagres e maravilhas entre eles, mas muitos não o receberam. Não reconheceram. Aí você tem que lembrar do Simão, que já estava, né, lá velho, servindo no templo, apresentando as crianças, e quando pegou Jesus, ainda bebê, reconheceu. Ainda bebê, Jesus não tinha pregado nenhum sermão, não tinha realizado nenhum milagre, mas quando você vê que o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo, ela vê mais longe, ela tem discernimento. Ele percebeu que não era mais um bebê, era o Senhor Jesus. A profetisa Ana, a mesma coisa, né? Só que muitos estiveram cara a cara, frente a frente, viram o que ele fez, mas não receberam. Os discípulos, Judas mais especificamente, né? Você vê que contraste absurdo, os mestres da lei, os chefes, os sacerdotes, buscando um meio de condená-lo. Buscavam surpreendê-lo em qualquer erro a fim de condená-lo à morte. Os discípulos questionaram, criticaram, censuraram, aqui diz severamente,
Essa mulher que veio e demonstrou o quanto amava o Senhor com obras, com atitude como ninguém. Eles não fizeram o que ela fez. Eles enxergaram na atitude daquela mulher um desperdício. Então o meu ponto aqui, o que eu quero chamar a atenção, para nossa reflexão, começar por mim, essa falta de visão, de discernimento, essa cegueira. Quantos que estão tendo oportunidades? A Bíblia não registra que alguns dos discípulos fizeram o que essa mulher fez. Uma entrega, uma oferta dessa magnitude. Mas essa mulher fez. Que no caso foi a Maria, a irmã de Lázaro. Essa mulher aproveitou a oportunidade. Ela entendeu, eu não sei por quanto tempo ainda o meu Senhor vai estar aqui. Eu tenho hoje, eu tenho agora, eu tenho esse momento. Então, eu vou oferecer a Ele o meu melhor. Eu vou oferecer a Ele o meu melhor. Aquilo chocou, aquilo incomodou. Aí está a versão, a mensagem, né? Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Tão maravilhoso. Os pobres estarão sempre aí, todos os dias, mas eu não. Os pobres estão aí, mas eu não. Sempre que quiserem poderão fazer algo por eles, mas não para mim. Aí ó, a expressão, ela fez o que pôde, quando pôde. Porque não adianta, como a minha bispa disse ontem, né? Eu dizer que amo alguém depois que esse alguém já foi. Não adianta eu querer dar valor a coisas que já foram. Quantas pessoas que fazem isso? Que valorizam quando perde, valorizam o relacionamento quando perde. Eu comecei a oração dizendo que vai chegar um tempo em que as pessoas desejarão uma porta aberta como essa. Vai chegar o tempo em que muitas pessoas desejarão estar num lugar como esse, com essa liberdade que nós temos para falar, para ouvir, sem nenhuma interferência. Mas não terão. Não terão. Por isso que a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Muitos vão se converter após o arrebatamento da igreja. Ou seja, quando virem que se cumpriu, que as escrituras se cumpriram, então decidirão levar a sério. Só que para muita coisa terá sido tarde demais. Porque quando a igreja foi tirada, o Espírito Santo também vai ser. E aí as pessoas desejarão orar, ter um refrigério na sua alma. Né? Se eu estou abatido, se eu estou triste, se algo aconteceu, eu tenho Consolador, eu tenho o Espírito Santo, posso dobrar meu joelho. Se eu errei, eu posso me curvar diante dele, me arrepender, pedir perdão, e logo vou perceber o Espírito Santo me abraçando, me consolando, me levantando, me confortando. Né? O Espírito Santo nos adverte, o Espírito Santo nos avisa, o Espírito Santo nos consola. Mas após o arrebatamento da igreja, só haverá aflição, tribulação. Entra-se naquele período chamado período da grande tribulação, onde não haverá alívio, só aflição. E as pessoas desejarão um lugar como esse, terão fome e sede da palavra, só que não haverá quem pregue, não haverá o Espírito Santo para consolar. Quantas pessoas que poderiam estar fazendo mais agora,
que poderiam estar aproveitando melhor as oportunidades, como essa mulher, como Maria, que fez o que pôde, quando pôde. Quantos que têm deixado passar? Quantos que estão dentro da igreja, mas a visão ainda é até mesmo os discípulos, né? De alguns que olham com maus olhos, que desperdício, que perda de tempo. Tem gente que vê como perda de tempo esse investimento, o melhor investimento que ela faz na vida dela, que é o tempo que ela dedica a Deus. O tempo que ela passa no templo, investindo na sua vida espiritual, ouvindo a palavra. Que o ímpio pense assim, né? O que esperar? Como cobrar luz de quem está morto, vida de quem está morto. Não tem como. Então o ímpio olhar para isso como desperdício, buscar a Deus, o priorizar a Deus como uma perda de tempo, é uma coisa. Agora, o justo ter essa visão, né? Eu estou perdendo, não posso perder. Perda de tempo é quando você não dá prioridade a Deus. Isso é perda de tempo, perda de vida. Quando você não faz para Deus primeiro. Essa mulher não perdeu a oportunidade, mas muitos que estavam ali perderam a oportunidade. Não fizeram. Você vê por que o o Pedro entrou naquela angústia, naquela culpa terrível, né? Quando negou Jesus, quando ouviu o galo cantar, após ter negado 3 vezes, porque ali ele viu, perdi a oportunidade. Ele entrou em desespero, em pânico, a angústia tomou conta, porque quando ele teve a oportunidade de revelar a sua fé, de ficar do lado dele, não importa o preço que eu tenho que pagar, olha, ó, chorou amargamente, a amargura, a tristeza, consumiu Pedro naquele momento, porque quando o galo cantou, foi como se a ficha caísse, eu perdi a oportunidade de mostrar com atitude o que eu falei com palavras. Eu disse que eu era diferente, que eu estava pronto para morrer, que eu não negaria de forma nenhuma. Mas agora, o que ele falou já se cumpriu, o galo cantou. E eu neguei 3 vezes. Então ele entrou em desespero, a aflição tomou conta. Porque ele perdeu a oportunidade. Né? Deus foi misericordioso com ele. Ele se arrependeu, se endireitou. Mas é o que acontece quando as pessoas perdem oportunidades. A amargura toma conta, a frustração toma conta, o desespero toma conta. Nós já atendemos pessoas que quando perderam a sua família, senhores, eu lembro de um senhor especificamente que chegou e disse: bispo, eu perdi a mulher da minha vida, ela foi embora. Aí você começa a conversar, ele dizia: na verdade eu nunca valorizei, eu nunca dei valor. Ela sempre dizia que ia me deixar, que me dizia, mas eu pensava, não, eu estou velho, como que ela vai me deixar? Pois ela deixou. Ela deixou e aquele senhor, cabelo branco, chegou ali, aos prantos. O que eu faço? O que eu faço? Agora eu vejo a importância, eu vejo o valor que tinha. Mas eu, enquanto estava ali comigo, não dei valor, não valorizei. E assim muitos têm vivido, não dá valor às coisas espirituais, vivem como se esse privilégio aqui não fosse acabar. O privilégio de estar no templo, o privilégio de realizar algo para Deus, para o reino. Vivem como se Jesus não fosse voltar. Quantos que estão vivendo assim? Né? Cegos. Estão tendo a oportunidade de fazer algo notável, memorável, mas o egoísmo, a cegueira, a incredulidade tem roubado.
Ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Derramou bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado por todo o mundo, será também proclamada a obra que essa mulher realizou. E isso para que ela seja sempre lembrada. Ou seja, essa mulher deixou um legado. Essa mulher fez algo épico, como pregamos, né? Essa semana, ela fez algo notável, algo que marcou, que Jesus fez questão de dizer, a atitude dela será lembrada em todo o mundo, toda vez que o evangelho, toda vez que essa mensagem foi pregada. Porque ela fez o que ninguém fez. Ela aproveitou bem o tempo que ela teve, a oportunidade que ela teve. Ela ofereceu o que ela tinha de melhor. Aí você vê a tristeza aqui, ó. E depois disso, Judas Iscariote, um dos 12, foi encontrar-se com o chefe dos sacerdotes com o propósito de lhes entregar Jesus. Olha o propósito. Enquanto uma estava ali no propósito de servir da melhor maneira, agradar, fazer o melhor, o que podia, quando podia. Outro estava lá, alguns buscando o meio de pegar, outro com o propósito de entregar a Jesus. Não entregar a Jesus, entregar a Jesus. Judas não queria entregar a Jesus algo, queria entregar a Jesus a quem iria prendê-lo e matá-lo. Ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe entregar, a lhe pagar algum dinheiro. E por isso, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Isso aqui assim, não há nem expressão para isso aqui. Para o tamanho da cegueira. Alguém que estava com Jesus, alguém que comia do prato, do mesmo prato de Jesus. Esteve tão perto, viu de perto quem era aquele homem, ouviu, viu, acompanhou, seguiu, para no final fazer isso, agir desse modo, traí-lo. O Senhor disse, ai de quem traí-lo. Ele disse, ai de quem me trair. Por isso que aquilo que ele recebeu, a recompensa que ele recebeu, o dinheiro que ele recebeu, foi para a sua própria destruição, aflição, o que ele ganhou entregando Jesus foi aflição, desespero e por fim a morte, condenação e morte. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Olha só que forte isso, melhor lhe seria não haver nascido. Melhor lhe seria não haver nascido. Aquele que trai. Aquele que nega o Senhor. Né? Quantos que têm negado a Cristo? Quantos que têm traído? Quantos que têm feito como Judas, trocado Jesus por algumas moedinhas de prata? Por coisas que não vão satisfazer. Você vê, ele queria tanto aquelas moedas de prata. Depois ele mesmo, jogou fora aquilo, tentou devolver, mas a escolha tinha feito, a decisão tinha sido tomada. Aquilo não trouxe nenhuma realização. Nós vemos pessoas fazendo isso muitas vezes, trocando o certo pelo duvidoso, trocando o intangível pelo tangível, trocando coisas valiosas por coisas que não valem nada.
sabe? Indo em busca de coisas que depois não lhe dão nenhum prazer, nenhuma satisfação. Por quê? Porque estão negando, porque estão traindo, porque estão dando as costas para o Senhor. Quantos que estão agindo como um filho pródigo, né? Que ao receber sua parte da herança, não demorou muito, foi rápido em sair da casa do pai, indo para um lugar distante, diz a Bíblia, o que revela a sua aversão, o seu desprezo por tudo aquilo que depois ele viu que era muito bom. Olha só, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Mas quando saiu, com certeza teve aquela sensação, né, de liberdade. Agora eu sou livre, agora eu faço o que eu quero, agora ninguém mais manda em mim. Agora eu não tenho que acatar a ordem de ninguém, agora eu sou livre, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, agora que eu vou viver de verdade. Foi tão feliz, né? Deu tão certo a escolha, a decisão que ele tomou, que não demorou, ele estava lá no chiqueiro da vida, desejando a comida dos porcos. E ele só se lembrou da casa do pai, ele só se lembrou do quanto tinha, do quanto era amado, do quanto era abençoado, do quanto era suprido, quando se viu nessa situação. Então, que isso quer dizer que algumas pessoas, né, infelizmente, só vão cair na real, só vão dar valor às coisas que realmente têm valor quando se encontrarem no chiqueiro da vida. Não precisariam passar pelo que vão passar, sofrer o que vão sofrer, mas suas atitudes clamam por isso. As suas atitudes mandam essa mensagem para o Senhor. Enquanto eu tiver no que me encostar, no que me agarrar, enquanto eu tiver no que me apoiar, o Senhor não tem significado, não tem significância alguma para mim. Eu só vou lembrar de Ti, eu só vou recorrer ao Senhor, eu só vou me voltar para o Senhor quando eu estiver na draga, na pior. Que algumas pessoas, a maioria, para falar a verdade, né, recorreram ao Senhor na pior, na dificuldade. E não é um problema, né? Bendita dor, bendita aflição que nos atraiu, nos trouxe, nos forçou para a direção certa, para buscar o Senhor. Uma coisa é eu não conhecer, né, e Deus permitir situações para chamar a minha atenção. Outra coisa, como a bispa disse, a pessoa já experimentou, já provou, né? Já viveu a glória de Deus, mas permitiu uma inversão de valores, se distraiu, se perdeu com as bênçãos, e agora suas atitudes clamam para que Deus mexa nas circunstâncias, para que perdas aconteçam, né? E aí, é onde nós já ouvimos pessoas dizerem, eu tive que perder, eu tive que passar por isso para enxergar, que eu estava caído, que eu tinha me distraído. Será mesmo que tinha que passar por isso, tinha que ter perdas? Será que muitos, depois de já terem vivido a glória de Deus, precisam voltar a estaca zero? Ou uma situação mais grave, porque, né, agora o nível de consciência é outro, então, se eu abro portas, o mal vem com mais força. E o estado fica pior. Mas será que é preciso mesmo? Para ver esse ajuste, né?
para ajustar o foco novamente, eu preciso ter perdas. Espera aí, volta lá atrás, como você chegou? Como muitos chegaram? Foi uma dor, foi uma situação desesperadora, foi uma aflição que o trouxe para o Senhor. Né? E de lá para cá, buscando a Deus, a vida mudou. Por quê? Agora abandonar aquilo que foi bênção. Desprezar aquilo que só o favoreceu. Alguns mandam essa mensagem e alguns até usam essa expressão, eu tive que perder, eu tive que descer novamente para ajustar o meu foco, para me despertar. Mas espera aí, olha só, os exemplos bíblicos, não podemos aprender com a palavra? Com o filho pródigo? Precisamos mesmo ir para o chiqueiro da vida para dar valor ao que tem valor? Não. Precisamos perder para depois querer fazer alguma coisa? Não. O Senhor quer esse discernimento, e essa entrega, e esse tipo de amor que Maria demonstrou. Maria sabia que não teria muito tempo. Não sabia por quanto tempo ainda teria o seu mestre, o seu Senhor ali. E quando teve a oportunidade, não hesitou. Pegou o que ela tinha de melhor. Pegou um perfume caríssimo, feito de nardo puro, equivalente, correspondente aqui, a quase 1 ano de trabalho de um soldado romano. Então era a economia de 1 ano que ela investiu no Senhor. Mostrando que tinha entendido o propósito da sua vinda. Os discípulos, apesar de terem ouvido falar, o próprio Senhor falou que iria à cruz, que iria morrer, que era necessário. Muitos não entenderam, não creram, e ela discerniu de antemão que isso ia acontecer. Então, antes que aconteça, eu vou fazer o que eu posso quando eu posso. E não adianta depois eu querer, demonstrar o meu amor, chorar por ele. Não, eu vou fazer isso agora, eu vou valorizar. E ela, de acordo com o que o próprio Senhor Jesus disse, deixou sua marca, deixou seu legado. O Senhor disse que em todo o mundo, quando o evangelho fosse pregado, a atitude dessa mulher seria lembrada, o que se cumpre mais uma vez hoje, porque nós estamos falando da atitude de fé, de entrega, de amor dessa mulher. Quantas vezes já esse texto foi pregado? Quantas vezes já a atitude dessa mulher, de Maria, foi lembrada e inspirou? Olha só, anos e anos se passaram já e a atitude dessa mulher continua tocando vidas, tocando corações, nos despertando, nos inspirando, mexendo conosco. O seu discernimento, a sua entrega, a sua doação, continua falando até hoje. Essa mulher, fez uma boa obra, será proclamada a boa obra que essa mulher realizou, e isso para que ela seja lembrada. E nós temos que fazer essa pergunta: como seremos lembrados? Como aqueles, que desfrutaram dos milagres, presenciaram, viveram os milagres, receberam, mas não deram, não fizeram nada. Tiveram tantas oportunidades e desperdiçou cada uma delas. Como seremos lembrados? Como aqueles que, os religiosos são lembrados como os invejosos, com dor de cotovelo, São lembrados como pessoas que viviam de imagem, de aparência, cheios de si, orgulhosos.
São lembrados como raça de víboras, sepulcros caiados. Gente que não é exemplo para ninguém. Gente que sabia falar, tinha conhecimento, mas na prática, na íntegra, não representavam aquilo que aparentavam ser. Não eram o que aparentavam ser. Eram hipócritas. São lembrados como hipócritas. São lembrados como aqueles que até falavam certo, mas faziam errado. E o Senhor disse, façam o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Não siga o exemplo deles. Ou seja, são lembrados como exemplos a não serem seguidos. Judas, como aquele, né, que teve tudo, mas jogou tudo fora. Teve melhor mestre, melhor professor, melhor exemplo, melhor líder, teve tudo, mas não aproveitou. A mesma coisa Tomé, também não aproveitou. Aqui, todos poderiam ter tido uma boa atitude, mas só mulher, só Maria, teve para com ele uma boa obra. Realizou uma boa ministração. Ela realizou uma boa ministração para comigo. Uma boa obra. Somente ela. Então, em nome de Jesus, pense a respeito. Observe como você tem vivido a sua vida, se você tem aproveitado o seu tempo de vida para fazer algo útil, relevante, que vai deixar aí uma marca na história, que será uma inspiração para as próximas gerações. Como a bispa falava ontem, a fim de nos fazer refletir, pensar e tomar decisões, né? O que os nossos filhos dirão ao nosso respeito? O que falarão ao nosso respeito? Né? Como alguém que teve tudo para ter uma grande vida, impactar pessoas, que foi um exemplo, ou como alguém que foi um servo inútil. Eu vou ser lembrado como um servo útil ou como um servo inútil? Eu vou ser lembrado como aquele que deu o seu melhor, que fez o que podia quando podia, que discerniu o tempo e as oportunidades e aproveitou, ou como aquele que viveu sempre fora do tempo, que não viu, não aproveitou as oportunidades? Por quê? Porque estava focado na coisa errada. Por que o Judas não teve a mesma atitude? Porque o foco estava nele. Por que o Judas não fez o que essa mulher fez? E ninguém mais fez o que ela fez? Porque o foco estava na coisa errada. Porque outras coisas tinham mais valor, mais importância. Sabe por que essa mulher ofereceu algo tão valioso? Porque Jesus, não nas palavras, não com palavras, né, era importante para ela. Porque tem gente que diz Jesus é tudo, é a coisa mais importante. Jesus é tão importante para algumas pessoas que ele não tem tempo para Deus. Ele não prioriza a Deus. Jesus é tão importante para muita gente que ele sequer pisa os pés no templo, não faz nada para o reino, não faz nada para a obra, mas Jesus é a coisa mais importante da vida dele. É um galho seco, uma cisterna rota, rachada, que não retém água. Né? Para que serve um poço que não retém água? Para nada. Para juntar entulho. Não é verdade? Um poço, um buraco ali que não tem água, serve para quê? Para juntar entulho. Juntar sujeira. Então, Jesus é tão importante para muita gente que não faz nada. Não se vê uma entrega, uma doação, um sacrifício, uma dedicação.
essa mulher não mostrou. Judas chegou a beijar Jesus, mas traiu Jesus. Então, assim, falar que ama, expressar com palavras, isso aí não significa nada, não prova nada. Atitudes é que provam. Atitudes. Pelos seus frutos conhecereis a árvore. Quais são os frutos? O que essa pessoa tem feito? Quais são as obras? As obras revelam se ela é salva ou não. Nós não somos salvos por nossas boas obras, mas todo salvo tem boas obras, tem boas atitudes. Demonstra que é salvo pelo que faz, pela maneira que vive, por suas prioridades, pelo que tem valor para ele, pelo que realmente importa para ele. Então peguemos o exemplo dessa mulher. Que Deus os guarde de ser como aqueles religiosos que estavam entupidos de conhecimento, sabiam dizer onde Jesus ia nascer, mas foram lá prestar honra, foram lá prestar homenagens, oferecer alguma coisa para o Senhor? Não, mas lá do Oriente saiu os 3 reis magos. De um lugar distante, viajaram e foram lá oferecer ouro, incenso, mirra. Mas tinha gente ali próxima, que sabia, porque conhecia as Escrituras, dizer onde Jesus ia nascer, que viu a estrela, viu, mas não viu. Viu, mas não seguiu. Viu, mas não viu. Agora, quem realmente esperava, cria, quando viu, saiu de um lugar distante e foi prestar sua homenagem, oferecer o que tinha de melhor. Então, que Deus nos guarde de estarmos andando com o Senhor, vivendo com o Senhor como os discípulos estavam, né? Mas não tendo nenhuma atitude que expresse amor, dedicação, zelo. Essa mulher foi muito dedicada, muito zelosa. Teve um carinho, teve uma dedicação que chamou a atenção do Senhor. Que chocou a muitos, mas agradou demais o Senhor. Agradou demais. E eu destaco isso aqui, ó. O que muitos viram como desperdício, Jesus viu como algo maravilhoso. Por isso nós não temos que nos importar com opiniões, com julgamentos, porque as pessoas se equivocam, né? Como quando Eliabe disse que o coração de Davi era mau. Veja que o seu coração é mau, você é presunçoso, o seu coração é mau. Para Eliabe, o coração de Davi era mau. Para Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, você vê que as pessoas se equivocam, se enganam, né? E o que as pessoas falam, pensam, não tem que importar, mas o que Deus pensa. O que Deus pensa. Então, ali ela foi censurada, criticada, questionada, né? Ninguém aprovou a atitude dela, mas quem aprovou? Jesus. Jesus aprovou, Jesus validou a atitude dela, e isso é o que importa, né? Eu ter a aprovação do Senhor. O Senhor validar, o Senhor me aprovar. Porque se Ele me aprovar, é isso que acontece. Eu deixo minha marca, eu faço história, né? E gostando ou não, aceitando ou não, minha atitude vai ser lembrada, vai inspirar, vai marcar muita gente, como a atitude dela marca até hoje. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. E eu quero que você ore a Deus, pedindo a Ele esse discernimento, essa visão. Pedindo a Ele que te ajude a aproveitar ao máximo as oportunidades, o tempo, a vida que o Senhor tem te dado. Peça a Deus que te ajude a viver de forma relevante, de forma útil, produzindo boas obras, realizando coisas maravilhosas para o Senhor.
impactando vidas. Em nome de Jesus, diga: Senhor, é isso que eu quero, Senhor. Eu não quero, meu Pai, passar por essa vida sem deixar uma marca, sem ter atitudes que inspiram pessoas. Não, Senhor. Eu não quero viver uma fé morna. Eu não quero ser um crente morno. Eu não quero, meu Deus, ser uma pessoa, meu Deus, apática, sem vida. Alguém que tem título. O que adiantava aqueles homens serem considerados mestres da lei, chefe dos sacerdotes? O que adiantava ter tanto conhecimento? Para quê? Para se tornarem arrogantes, orgulhosos, os discípulos. O que adiantou para alguns deles ali terem estado tão perto de Jesus, terem andado com Jesus? Mas quando tinham que ter uma atitude digna, nobre, se revelavam mesquinhos. Outrora, invejosos, preocupados mais consigo mesmos. Quantas vezes vimos os discípulos dando valor ao que não tinha nenhum valor, alegres porque os demônios lhes obedeciam. E o Senhor disse: isso não é grande coisa é ter o seu nome no livro da vida. Outrora discutindo quem seria maior no reino dos céus. Quem teria um lugar especial, uma cadeira especial no reino dos céus? Brigando por título, brigando por posição, preocupados com imagem, com status. Mas nós vemos que as pessoas que marcam, as pessoas que impactam, são as pessoas que servem. São as pessoas que servem. São as pessoas que se doam, que se entregam, que oferecem ao Senhor o melhor de suas vidas, de seu tempo. São essas as pessoas que causam impacto. Senhor Jesus, eu oro nesse momento pedindo que fale mais os corações, que abra os nossos olhos, meu Deus, que nos guarde de toda cegueira, que nos guarde, meu Deus, dessa falta de discernimento. O Senhor tem falado bastante conosco sobre isso, meu Deus. Discernir o tempo, discernir as oportunidades. Estarmos no lugar certo, na hora certa, temos a atitude certa. De aproveitarmos ao máximo cada oportunidade, porque não sabemos, meu Deus, quando elas irão cessar. Oportunidades são como portais. Não adianta querer fazer quando já passou o tempo. Não adianta querer valorizar quando já perdeu. Não adianta, meu Deus, querer se arrepender depois que já passou o tempo. Não adianta como aquele rico que acordou no inferno. Ali ele teve consciência de quem ele era. Ali ele viu quem ele era, passou a ter consciência dos seus erros, mas em vida não deu importância. E em vida não valorizou as oportunidades que teve, porque o Senhor sempre nos dá oportunidade. Sempre. Aí, Senhor, aquele rico pediu que alguém dentre os mortos fosse enviado para avisar os seus parentes. Mas o Senhor disse que eles tinham os profetas. Que eles tinham os profetas. E nós
Meu Deus, temos tido oportunidades, pessoas têm tido oportunidades de se arrepender, de se voltar para o Senhor, de se humilhar, de fazer algo útil, relevante, de dar crédito à sua palavra. Nos guarda, Senhor, de querer fazer essas coisas quando já passou o tempo, já passou a hora. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Tem misericórdia do teu povo. Eu peço, meu Deus, esse discernimento. E não somente esse discernimento, essa iniciativa, essa coragem, essa entrega, meu Pai. Esse desejo de servi-lo, de agradá-lo, de honrá-lo. Ao derramar aquele perfume, aquela mulher o honrou. Aquela mulher demonstrou com obras o quanto o Senhor importava para ela. Quão especial o Senhor era. Senhor, que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem entenda que esse é o momento, que agora é a hora de se doar, de se entregar, de valorizar o que realmente tem valor. Que essa pessoa, meu Deus, que está distante, essa pessoa, meu Deus, que está como um filho pródigo, meu Deus, talvez já caindo em si, vendo que desprezou o que não podia ter desprezado. Meu Deus, que está se dando conta com as perdas que está tendo, do que realmente importa nessa vida. Que ela tenha força para se levantar e voltar, porque enquanto a vida é esperança. Ela não precisa acumular mais perdas. Ela não precisa mais, meu Deus, perder mais tempo, perder mais vida, ter mais perdas. Ela pode colocar um basta agora nas perdas e começar a valorizar o que realmente tem valor. Que aqueles, meu Deus, que estão no templo, mas não têm oferecido o seu melhor, se despertem, meu Deus, porque como os discípulos, muitos estão no lugar certo, no lugar onde o Senhor está, mas não tem tido a atitude que essa mulher teve. Muitos, meu Deus, inclusive, têm essa visão fechada, que é um desperdício, uma perda de tempo. Quantos que estão dentro da igreja, meu Deus? Mas não têm prazer nas coisas espirituais. Quantos que estão dentro da igreja, meu Deus? Mais ainda vivendo como os pagãos, correndo para lá e para cá, atrás de muitas coisas, acumulando tesouro na terra, onde os ladrões roubam e minam. Não que não possamos ter, meu Deus, mas o que estamos fazendo pela eternidade? Será que estamos vivendo por algo maior que realmente importa, que vale mais que essa vida? Desperta cada um, fala aos corações e que, meu Deus, o foco seja ajustado, que decisões sejam tomadas, que ela se volte para o Senhor, que ela decida oferecer o seu melhor a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que ela decida fazer para o Senhor o que vai marcar, o que vai inspirar outros, em nome de Jesus. Deus abençoa cada um com discernimento e com essa prontidão, meu Deus, para te servir, meu Deus, para te honrar, porque é isso que o Senhor espera, ser adorado, honrado, reverenciado, como deve, como merece. Obrigado, Deus, por esse dia, por essa oportunidade, por essa mensagem, por tudo que o Senhor tem falado conosco, eu te agradeço. Peço, meu Deus, que nos ajude a sermos servos fiéis, servos que te agradam, meu Deus, verdadeiros, servos e discípulos que te adoram, meu Pai, em espírito, em verdade, com sinceridade, com entrega, com comprometimento, em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço. Obrigado por tudo. Amém, amém e amém.